Oi, pessoal, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes Afrodescendentes, em especial da Semana da Consciência Negra. Esse projeto ele é realizado através da PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura do Governo Federal e também por intermédio da equipe incrível da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Pirassununga. No nosso último episódio, a gente falou de um papo muito bacana e muito sério. Aprendemos muito aqui sobre letramento racial. E hoje o papo vai ser sobre heróis. Esses heróis que não são aqueles das histórias em quadrinhos. Nós vamos falar de heróis pretos da vida real. Pessoas que mudaram o mundo com coragem, inteligência e muita resistência. E para essa conversa inspiradora, eu continuo aqui com os meus 3 convidados incríveis. Eliana Quirino, linda, meu amigo, meu parceiro Emerson Avelar e a pessoa que eu tô tendo prazer de conhecer, super gostosa, que é a Dainara, que agora quem quer assistir o episódio 1, que foi sobre o letramento racial, pode buscar aqui nesse canal do Pira Cultura em Cena, que são uma galera que é parceria nossa aqui do estúdio da Jerimum Filmes, que vai deixar lá os 2 episódios, que quem quiser divulgar isso, falar sobre isso nas escolas, podem ficar à vontade. E a gente também vai ter trechos desse podcast no nosso Instagram, que é o Pira Cultura em Cena. Quem quiser acompanhar, é só clicar lá. Agora, como é bom estar aqui com vocês. E eu quero que vocês me digam quem é um herói ou heroína preta que inspira vocês. Quem que começa? Eliana Eu de novo. Bom, eu trouxe a Carolina Maria de Jesus, né? Eu me identifico muito com a história dela, uma mulher preta, com muita garra, né? Ela nasce em Minas Gerais, em Sacramento. Ali ela viveu uma condição de extrema pobreza, mas ela, com a sua garra feminina, né? Ela teve seus filhos, a mãe era lavadeira. Eu me identifico porque minha mãe também é lavadeira, né? Por muitos anos ela me criou, me educou nesta profissão. E quando ela veio para São Paulo, ela se instalou numa favela, Canindé. Ali, para o sustento dela, ela começou a catar papéis, materiais recicláveis, né? E esses papéis se tornou uma forma de expressão do que ela vivia ali na favela, né? Que era uma condição de extrema pobreza, violência. Então, ali ela trouxe nas linhas, nas letras, a expressão, a fala das políticas públicas que ali não existia. Então, ela começou a denunciar isso na literatura, trazendo na sua narrativa a condição de vida daquele povo, a fome que abatia também ali na comunidade, e que ela foi abraçada por um jornalista, né, que conheceu as escritas dela, e aí teve o seu primeiro livro publicado, né? Isso e com mais idade. Eu vi alguma coisa... Mais idade. A gente não tá falando que isso foi publicado ela com 30 anos. Não. Já era uma senhora. Isso, exatamente. Então, ela conseguiu, através do trabalho, através das suas expressões, conquistar um espaço. Então, foi uma pessoa que conseguiu fazer uma intervenção social através da sua escrita. E hoje ela é uma referência, uma escritora, uma referência latino-americana, de maior publicação, uma expressão de uma mulher negra. E também fez composições de música, poetisa, contos. Então, ela tem um leque, né, de obras que hoje é uma expressão no nosso Brasil. E principalmente essa figura, né, guerreira, uma mulher que quebrou muitos paradigmas para se chegar nessa condição. E através de papéis, né, que ela recolhia e que se tornou os blocos
né, para que ela pudesse se expressar naquilo que ela vivencia, né, vivenciava. E eu trago isso por conta da luta da mulher preta, né, que a gente tem que buscar nosso espaço para as nossas expressões, né, para que a gente possa ter um lugar ali de fala, né, de significado para as outras pessoas, né, de vencer, de posicionamento, de ser um modelo, ser um espelho. Então, ela conseguiu isso de uma forma única, né, que é através das letras, e ela pouco estudou, porque ela nasce em 1914, as possibilidades ali de estudo eram bem restritas, né? Eu imagino. Ela estudou por 2 anos apenas, e aí ela foi aprendendo, né, com as pequenas leituras, com a ajuda de outras pessoas. Então, ela conseguiu o seu espaço, até mesmo numa luta para criar os seus filhos. Então, essa luta, ela me representa. Eliana, eu entendo perfeitamente a sua escolha. Eu conheço você de longa data e sei o quanto você é uma referência para gente quando a gente fala de educação antirracista, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de empatia pelo outro. E eu acho que não tinha uma outra heroína que eu imaginaria que você trouxesse se não fosse a Carolina. É porque a gente olha para trás, Ana, e as condições eram precárias, né, de estudo, de acessibilidade. E hoje, né, eu posso me ver, a minha identidade também tendo expressão, espaços, essa possibilidade de estar em lugares que outras pessoas, de repente, ainda são muito limitadas. Eu estou numa posição de liderança. Então, são conquistas, né, que a gente teve muita luta, né, muito estudo, mas que e heróis por trás. Isso, se a gente parar para pensar, começamos com a Carolina abrindo algumas portas para que isso comece a ser mais valorizado, essa fala da mulher preta. Então, a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente sabe que ela conseguiu abrir um pouquinho essa porta para que você hoje estivesse aqui falando com tanto empoderamento sobre a educação antirracista. Então, isso é muito importante. Agora, eu quero saber do meu amigo Emerson. Quem é o herói? Quem você trouxe pra gente? Vários nomes me atravessam, mas eu peguei aqui 3 nomes. Eu peguei o rap Emicida, né? Eu vejo ali o conhecimento e a sensibilidade que ele traz por meio da poesia, do rap, falando com a galera da periferia, né, da periferia paulista. Ele tem alguns álbuns que são verdadeiras aulas de história. Juro, né? Ele fez uma viagem para a África, ele traz muito da cultura africana no álbum, ele traz muito da realidade periférica, do jovem, do resgate desses jovens. Nele. Muito. Ele tem livros, ele tem livros infantis para falar sobre o racismo para crianças. A mãe dele era educadora. A mãe dele? Tem um que é a Amora, que é uma graça. Isso, Amora. Então, assim, a sensibilidade e o conhecimento por meio do rap, da poesia, né, de chegar nesses jovens, eu acho que o Emicida, ele conseguiu furar a bolha, né? Porque o rap ficava ali na periférico, marginalizado, e ele furou a bolha, né? Ele foi para outros lugares, outros espaços, e com muito conhecimento, né? Com muito embasamento, com pesquisa, com estudo, e levando isso, né, num linguajar para o jovem, né? Ele fala, tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. É uma linguagem muito jovem, né? Eu tenho certeza que esses alunos que estão nos assistindo agora estão assim, ó. É isso mesmo, professor. E é incrível, assim, ouçam Emicida, que vale muito a pena. Letra boa, música boa, conhecimento. Ai, que bom. E eu pensei, eu também tenho, assim, como herói, Milton Santos, né? Eu sou geógrafo de formação. E Milton Santos, ele é um baiano, né, geógrafo, foi o primeiro geógrafo do Brasil a receber um prêmio mundial da geografia, de pesquisa, ciência,
E ele é um intelectual de uma profundidade, mas ao mesmo tempo ele passa o conhecimento de maneira simples, né? E tem uma entrevista dele num documentário que ele fala, que o entrevistador pergunta assim, se é difícil ser um intelectual negro no Brasil. Ele responde bem, de maneira singela, é difícil ser negro e é difícil ser intelectual. E quando se junta essas duas coisas, tudo é mais difícil pelo fato de ser o que é. É essa a resposta que ele dá. E ele vai estudar as periferias, as populações, quando eu falo as periferias, é a periferia do mundo. América Latina, o sul do mundo, as revoluções e as mudanças econômicas e as mudanças da globalização, né? Ele fala muito do mundo global visto pelo lado de cá. O lado de cá é o lado da periferia, é o lado do pobre. E ele mostra muito, ele esclarece, ele amplifica as desigualdades do mundo e como a globalização é cruel, né, dentro dessas questões. E se a gente racializar isso, as populações negras estão na periferia da periferia, né? E o Milton Santos, ele é referência, né, na geografia, na pesquisa, nos estudos de globalização. E eu também, né, queria citar aqui a Carolina Maria de Jesus, que ela é transformadora em palavras, fome em literatura. Sabe o que né? eu me lembro, Emerson? Eu me lembro que quando nós estávamos como professores à frente da sala de aula, e você fez uma eletiva, porque no programa Ensino Integral nós temos uma metodologia que é uma aula que é das eletivas, onde é construído ali, de acordo com o que os alunos pedem, que os alunos... Uma aula durante um semestre sobre algo em específico. E você construiu um conjunto maravilhoso de aulas sobre a Carolina Maria de Jesus. Essa disciplina chamava Vida por Escrito. Olha! Né? Porque a Carolina, ela transforma a possibilidade de invisibilidade de uma mulher preta, mãe solo, que fala da fome, da favela, ela transforma isso em memórias por meio de diários. E a literatura extremamente poética e sensível, cheio de erros de ortografia, de concordância por conta, né, da baixa escolaridade, mas o afeto inserido ali era muito rico. E ela é descoberta, né, por um jornalista lá na favela e publica os diários, os relatos dela. E é incrível, é uma vida por escrito. E ela muda a vida dela. E é engraçado, porque quando ela consegue... crescer, né, financeiramente, com nome na literatura. Depois ela percebe que ela não consegue adentrar os espaços dos intelectuais, da literatura da época. Você estava falando, viu, Eliana? Se todo esse reconhecimento veio em vida. Não, veio em vida porque foi um best-seller, traduzido em diversas línguas. Mas o acesso aos espaços ainda... Mesmo com todo esse sucesso, mesmo com todo esse... É uma segregação socioespacial e cultural de uma pessoa preta que ali não deveria estar, na visão dos outros, os brancos intelectuais da época. Mesmo tendo dinheiro, né? Porque ela acabou com essas publicações, tendo mais ascensão. Saíam críticos, assim, isso não é literatura, onde já se viu. E o sucesso foi um estouro, né? Deu visibilidade, deu dinheiro, só que depois quando ela sai da favela, ela vai morar numa casa, né, de tijolo, ela até escreve um outro livro que chama Casa de Alvenaria, porque o quarto de despejo, ela fala da favela e ela fala dessa segregação geográfica mesmo, da pobreza. Da favela, né? Recomendação para os nossos alunos que hoje estão assistindo. O quarto de despejo é muito bom. E é um recorte pequeno, né? Ela traz um recorte que se estende até hoje. Quando a gente lê os livros dela, é tão atual, né? Tão atual quanto era naquela época. Né? Ela não fica refém daquele espaço geográfico, né? Pelo contrário, né? Ela dá voz para aquele espaço através da escrita dela. Por isso que ela é gostoso a gente chamar heroína. A nossa heroína preta. Realmente. O Dai, para você, Dai, me fala aí. Um herói ou uma heroína preta sua. A cultura,
é um lugar que eu também gosto de surfar. Assim. Mexe comigo. E eu acho que cultura e esporte, quando a gente pensa na escola de periferia, é o que é a porta que mais atraente para eles, né? Que mais os cativa. Então, quando eu pensei num herói, eu lembrei do Pedro Paulo Soares Pereira, que é o Mano Brown. O Mano Brown, ele é o vocalista do Racionais MCs, um grupo ali de rap da década de 80. Eles estão hoje ali com 55 anos, mais ou menos, viveram ali na região do Capão Redondo, em São Paulo, uma época onde tudo era fazenda, né? Um lugar bem delicado, com falta de acesso à cidade, à água, saneamento básico, muita violência, uma mãe solo, né? Sendo criado por uma mãe solo, num contexto de muita vulnerabilidade, né? Vendo os amigos ali em situações tão delicadas quanto a dele. E ele encontra, depois de muita rua, ele encontra na arte um lugar onde ele pode expressar e registrar tudo aquilo que ele vê, né? Então, hoje, o Racionais MCs, eles têm prêmios honoris causa, eles ganharam títulos incríveis aqui pela Unicamp, inclusive. E são reconhecidos mundialmente. São reconhecidos mundialmente. Eles estão dentro das provas dos vestibulares mais importantes do país, né? Eles são material de estudo. Muitas pesquisas na área da antropologia utilizam os materiais, as escritas deles enquanto instrumento, né, de análise mesmo social. O Diário de um Detento é obra obrigatória no vestibular da Unicamp. Obrigatória. E é impecável. E aí é um lugar de acesso, é uma ponte que a gente constrói com eles. Quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, eu estava numa sala de 9º ano, eu tinha, 20 anos mais ou menos. E eu ia substituir uma professora de português. E eu também sou professora de português. Sim. E aí eu falei assim, vou levar Negrodrama. Vou levar isso impresso e a gente vai trocar ideia. Né? Eu queria que eles olhassem pra mim e vissem assim, pô, essa dona aí, ela vai trazer o jeito que eles falam, né? É dona, lá é dona. Então, é um jeito, porque a arte, o rap, né, a cultura de rua, a cultura de periferia, ela é riquíssima. E ela conta a realidade deles, né, a nossa realidade enquanto comunidade. E acho que é um lugar incrível para nós professores estudarmos. É um material para a gente se debruçar mesmo, para compreender aquilo que está muito distante da gente em alguns momentos, né? E o Mano Brown, ele é um cara que... apesar de toda a dificuldade que ele tem e ele fala muito isso, inclusive no podcast dele, né? Da comunicação e tal. Ele tem uma habilidade de colocar a dor em palavras que é impecável. É porque ele trabalha muito com o sentimento, né? Sim. Ele tenta trazer muito isso nas letras, né? O sentimento daquela comunidade, as vivências deles, né? E é difícil acessar o sentimento do outro, né? Quando nós estamos naquela condição. E põe o dedo na ferida. E eu acho que assim, ele pega o rap, ele transforma, ele traz a realidade do nosso país, ele conta com muita sensibilidade, e eu vi num podcast uma fala dele que me tocou muito. O entrevistador pergunta, mas o que te levou a escrever sobre tudo que você escrevia? E aí ele falava, foi o que eu vi. Eu queria escrever sobre amor, porque eu sou um cara romântico, eu gosto de falar sobre amor. Que gostoso. Só que a realidade que eu vi ali não era essa. Não era aquela. Então era sobre isso que eu tinha que falar. Então ele, para mim, é um herói preto, porque ele conseguiu colocar em palavras um momento histórico muito importante ali na década de 80, né? Ele abre portas depois para o Emicida chegar e falar com mais sensibilidade sobre o amor que ele não conseguiu falar lá quando ele ainda era um menino no Capão Redondo. Então é um artista que abre portas para tantos outros aí que existem hoje para falar sobre a leveza da vida da pessoa preta, né? Porque a dor a gente já falou. Sobre o que era pesado, sobre o que doía, sobre aquilo que estava faltando, a gente já falou lá atrás.
E ele deixa isso claro, às vezes, em algumas obras, em alguns relatos que ele traz hoje em dia. Não quero mais falar de dor. Agora a gente tem a oportunidade de falar, de construir algo novo. Né? Então, é uma pessoa que traz reflexões muito importantes e materiais muito ricos aí para a gente se debruçar dentro da sala de aula também. Olha que bacana. Falamos sobre Carolina Maria de Jesus, Milton Santos. Milton Santos, hoje eu já tô curiosa, eu quero saber um pouco mais. Não conhecia tudo que você trouxe pra cá, pra gente, de Milton Santos. Emicida eu já conhecia, o Mano Brown também. Mas assim, ó, agora eu quero fazer... A gente falou muito desses heróis que marcaram ali o nosso país com luta, com direitos, com dignidade para as pessoas. Mas eu quero saber uma outra coisa agora. Quem são os heróis da vida real de vocês? Aqueles que ficam bem pertinho, aqueles que vocês se inspiram ou inspiraram vocês para falar sobre isso, para lutar contra isso, para se ter essa identidade, essa segurança e esse jeito incrível que vocês têm. Quem? Olha, eu vejo, trazendo para minha realidade, como posso dizer, me encanta muito ver a luta dos alunos, das famílias, porque a gente trabalha na periferia. E aí você vê essas mães guerreiras, né, mãe solo, o aluno preto, e aí o professor preto, e como eles lidam com a desigualdade no dia a dia, com o preconceito, com o racismo estrutural, com o racismo velado, recreativo, institucional. E se não for herói, para lidar com tudo isso todo dia, diariamente. Precisa então ser acho herói. que é essa comunidade do meu entorno Que te inspira. né, que me inspira ali. Eles são heróis ali do dia a dia. Olha, e você, Li, quem que te inspira? Eu já trouxe mais uma questão familiar, que é minha mãe, né? Porque diante dessa expressão de luta dela, ela me deu o que é mais precioso, que hoje é o meu alicerce, que é a minha educação, que é o meu conhecimento. É isso que me move a ter práticas que transformam, práticas que provocam uma reflexão, práticas que me permitem ser exemplo, ser espelho. Então, eu trouxe mais a minha 92, mãe. Né? 92 anos. A mãezinha tá com fofura. 92. Hoje ela é o meu bebê, né? Cuida com muito carinho. Isso. Todo mundo conhece essa história da essas Eliana com a mãe de forças, cuidado. essas forças me dão condições de lidar também tudo que o Emerson trouxe. Que a gente lida com pais todos os dias. O tempo inteiro. Pais que não encontram mais, né, condições, às vezes forças para lidar com a educação do filho, para trazer outras estruturas, né, que possam incentivar seus filhos na educação. Então, tudo isso faz com que os meus valores, né, se expandam para minhas práticas. Dai. Sem dúvida. Muita gente passou assim na caminhada. Mas eu tive um tio, né, que faleceu de Covid. Ele era um padre. E ele era um padre muito humanitário, assim. Ai, ela me contou um pouco conversou. dessa história, gente. Prestem atenção, que bacana. É uma loucura. E ele, muito do social, sempre querendo ajudar comunidades. E eu, pequenininha, ali, indo na toada dele. Ele sempre foi muito comunicativo. E durante muito tempo, assim, da minha adolescência, as minhas férias eram com ele. Ele era Aqui em São Paulo, a gente tem a Fundação Casa, mas no Goiás, ali na região de Brasília, é o CAGE, né? O Centro de Apoio à Juventude. Então, naquela região, existem vários núcleos que apoiam adolescentes e ele visitava esses núcleos com certa frequência e eu estava sempre por lá. Esse lugar mostrou para mim... A única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com gente. Era uma inspiração. Sim. E ele me trouxe muito isso. E ele tinha uma escuta muito presente. Ele queria entender a dor das pessoas. E a gente sempre caía nas conclusões que a gente precisa ajudar as famílias. Né? A gente precisa ir nesses núcleos, ajudá-los a compreender o papel deles na hora de formar as outras pessoas que vêm depois. Né? Então,
ele foi uma pessoa e que ecoa até hoje, com certeza, que sempre incentivou essa coisa do vamos trazer mais gente. Qual o nome do tio? João Silva, tio João. E vamos trazer mais gente, isso aqui tem que ser para todo mundo. Olha, tem pessoal chegando, um refugiado, pessoal, uma comunidade gigante de venezuelanos chegando na paróquia onde ele trabalhava. E aí, no meio da missa, ele levantava a galera, quem que aqui ensina português e espanhol? Eu preciso de gente para ensinar esse pessoal aqui a língua. E eu preciso que a gente encontre trabalho para essas famílias. Eu preciso de casa. Então, ele mobilizava todo mundo para resolver problemas que eram possíveis de ser resolvidos por recursos humanos. O Dai, sabe o que eu tô falando desse jeito? Isso não tá na pauta aqui, mas eu quero trazer para vocês. Sabe, vocês três falando sobre essa inspiração de quem tá perto de vocês, para mim tá sendo como essas pessoas plantaram sementes. Plantaram. E vocês são essas sementes que hoje dão frutos e espalham esse conhecimento, esse amor para outras pessoas. Tanto é que quando eu fiz o convite a vocês, em nenhum momento eu escutei vamos marcar a data. Quando? Que legal. Me fala sobre o que você quer falar, sobre qual é a pauta do episódio. Você só me fala isso. Que bacana. Porque vocês foram sementes e essas sementes deram frutos maravilhosos que a sociedade agradece. Agradece o tio João. Sim. Agradece a essas famílias que estão ao seu lado, que te inspiram. Agradece a mãezinha. Sim. Como é o nome da mãe? Sebastiana. Dona Sebastiana. Agora vamos lá. E se a gente virasse o olhar para dentro da gente agora? O que vocês diriam para um jovem preto ou preta que ainda não se vê como herói da sua própria história? Vou falar para Dai começar agora. Tá. Eu acho que quando eu penso... É sobre a grandiosidade que existe dentro de cada um. Eu acho que é um processo de autoconhecimento. Eu acho que todo mundo tem algo para contribuir. E isso precisa... E eu acho que a gente vai entendendo isso ao longo da vida, né? Como eu posso contribuir, né? Onde eu posso me deixar. Né? Então, eu acho que é reconhecer a força que já existe dentro da gente. Tá ouvindo, garotada? Sim. E regar. Aí, ó, tá ouvindo, garotada? Regar aquela luzinha que no fundo a gente sabe qual que é. No fundo a gente sempre sabe. Né? Para mim sempre foi pessoas. Né? Estar com pessoas construindo coisas. Então, eu acho que é um processo de ir para dentro, observar aquilo que você de fato é bom, né? E ter paciência no regar, né? Porque é um processo. Não ter medo de colocar em prática, né? Quando eu fiz a leitura da pergunta, eu trouxe a identidade, né? Que, de certa forma, está ligada ao autoconhecimento. Então, você precisa se ver enquanto ser humano, enquanto potencialidade, enquanto fragilidade também, porque eu vou lidar com tudo isso no meu dia a dia, né? Então, eu acredito nessa identidade, nessa força, e não deixar se enlaçar pelo medo. Pelo medo de se expor, pelo medo de falar ou falar errado, porque não existe isso, né? Você está num momento de formação. E a formação, ela permite o erro, né? Porque o erro é um passo para o acerto. Então, eu creio que esse autoconhecimento, essa identidade, ela é primordial. O que você diria para esse aluno, Emerson? Eu diria para ele ocupar espaços. Ocupe espaços. Isso. Abrir caminhos para quem vem, né? Nós tivemos um caso, a Dainara, ela estava comigo presente, um caso de racismo na escola, e o menino lá conversando com a gente, e a gente ouvindo ele, né, mediando ali, fazendo as intervenções com muita sensibilidade, e ele falava assim pra gente chorando, você lembra, né? Não vou citar o nome da criança aqui, mas você lembra. E ele falava assim, eu tô cansado, pra mim é normal já isso, eu tô cansado. E eu virei para ele e falei assim, cara, você não pode cansar. Não pode. Porque as gerações antes de mim não cansaram para eu conseguir
ter um pouco mais de dignidade, mas eu não posso cansar para você ter, e você não pode cansar para os próximos conseguir melhores espaços, melhores caminhos. Então, assim, estuda, adquire conhecimento, ocupe espaços, abra caminhos, né? É isso que o jovem precisa E entender buscar. que a própria Isso. história, que a história dele já é valiosa. Assim, saiba o peso da sua voz. Identifique seus heróis, porque esses heróis é que estão abrindo os primeiros caminhos. Quando a gente também não enxerga esses heróis, né? A gente tem a tendência de desanimar, de achar que não está sendo valorizado ou que não tem condições de desbravar caminhos, né? E esses jovens têm uma força tremenda, né? Porque o mundo que eles vivem hoje possibilita várias ferramentas que, de repente, na minha época eu não tinha, né? Mas que possibilita essa busca do conhecimento, se alicerçar, fazer projetos, né? Sonhar. Abrir caminho para os outros, sonhar, ter seu projeto de vida. Ter seu projeto de vida. E o herói vai cair, vai errar, vai chorar, Isso, vai exatamente. levantar, Ele não vai precisa mudar o ser rumo. perfeito. Exato. Porque ser O herói herói isso. não é sobre grandiosidade. Né? É diariamente, é naquilo que você faz com o coração, São com as batalhas intenção. diárias. A persistência, né? Sim. Gente, que conversa linda, maravilhosa, que prazer, que honra a minha. Então aqui hoje, a gente, como sempre aqui, rabiscando as minhas anotações. Então, os heróis pretos de todos os tipos, da história, da cultura e da vida real. Mas o mais importante é lembrar que todo mundo pode ser um herói, quando usa o coração e o conhecimento para mudar o mundo. Obrigado mais uma vez. Eliana, eu gostaria que você falasse alguma coisa para o pessoal que a gente que tá nos assistindo, essa garotada, os professores, ou mesmo aquele que quer conhecer um pouco mais, que quer tá dentro desse mundo que hoje é de respeito ao outro, de empatia e de conhecimento. Eu penso que a palavra que eu gostaria de deixar é a persistência, é a resiliência. Vá em busca do seu sonho, vá em busca do seu conhecimento e transforme vidas, a sua, né, dos seus pares, com muita empatia e responsabilidade. Emerson, querido, eu sei que a sua agenda estava apertadíssima, final de ano. Emerson, ele é diretor de escola agora e a gente sabe que tá tudo muito apertado, mas atendeu o meu pedido e foi prontamente. Eu quero que você fale alguma coisa para essa garotada, para esses professores que estão nos vendo. Eu diria assim para o pessoal construa algo na vida, né? Porque a gente não nasce pronto, a gente constrói. E quando a gente constrói, a gente muda o mundo ao nosso redor. Então, busque construir algo. Seu caminho, né? Sua história, sua vida. Traçar um percurso, né? Justo, sincero consigo, com seus objetivos. Né? Numa sociedade que nada é fácil para ninguém. E no meio de tudo isso, a gente ainda tem que lidar, falando para jovens negros, a gente tem que lidar com o racismo, né? Com a desigualdade ali presente, mas vá construindo o seu percurso, que vai mudar tudo que está ao seu redor. Você me inspira, viu, meu amigo? Muito obrigada, viu? Dai. E eu acho que esse diálogo, ele só existe porque a gente segue acreditando no poder da educação e da comunidade, né? Quando a gente está junto, a massa cresce. Né? Então, eu acho que... Quando a gente tá junto, a massa cresce. A massa Ouviram? cresce. Ouviram, né? E isso, eu acho que a gente precisa estar sempre alicerçado, né? Com os pés dentro dos nossos valores. Quando a gente tem isso, o caminho, ele não é perfeito, mas ele é seu. Né? Você sente que você está pleno ali dentro das suas escolhas. E eu acho que esse é a grande chave para a gente sobreviver a tantas dores, né? Mas também colher as delícias também, que é quando a gente consegue ocupar os espaços, quando a gente consegue estar num lugar onde existam pessoas dispostas a nos ouvir, né? Enquanto corpos pretos num país como o nosso. Então, é isso. Se inspirem, busquem inspiração. Como a professora falou, eu acho que esse é o caminho para a gente
se encontrar e construir junto, que é possível. Obrigada, viu, lindeza? Imagina. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada por compartilhar as histórias de vocês. Obrigada. Eu acho que os alunos e as pessoas que estão assistindo estão nesse agradecimento por ter se deliciado com esse nosso bate-papo. E eu quero deixar uma mensagem final para vocês refletirem que o conhecimento é uma das formas mais poderosas de transformar o mundo. Busquem o conhecimento. E até a próxima, porque vai ter mais, porque eu amei esse projeto. Gente, beijo. Obrigado. E até a próxima, viu? Até. Logo.